Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Porteira Aberta e hoje nós vamos falar com um pesquisador de um dos maiores confinamentos do estado de São Paulo, a Agropastoril Pascoal Campanelli. Estamos aqui com o doutor em zootecnia Rodrigo Pacheco e pesquisador líder. Seu Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por disponibilizar tempo para vir conversar conosco aqui. E seja muito bem-vindo. Eu queria começar com o senhor contando um pouco de como é essa relação com a zootecnia, viu? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos telespectadores. É um grande prazer estar aqui nesse programa, uma grande honra. Começando a falar um pouco da minha história, como que a zootecnia surgiu na minha vida, né? Exato. Eu nasci em São Paulo, apesar de não parecer, né? Usar chapéu e bota todo dia. Mas com 9 meses eu fui para Itatiba, meus pais mudaram para o interior. E sendo filho único, né, fui criado com os animais desde pequeno. Meus melhores amigos sempre foram cachorros, cavalos, né? E daí nasceu minha grande paixão, né, pelos animais. Frequentei muitos rodeios, provas de laço na minha adolescência, né? Até achei que ia ser treinador de cavalo, profissional, mas aí minha mãe... falou que puxou de que tinha que estudar, falou que ia vender meu cavalo se eu não firmasse no estudo, né? Então eu perguntei para ela, o senhor quer mesmo que eu estude, né? Ela falou assim, não, vai estudar. Aí descobri que doutorado é o máximo que você consegue chegar nos estudos, mas foi assim que entrei na faculdade pensando em trabalhar com cavalo, mas aí quando eu descobri que eu posso, como na zootecnia, melhorar a vida do animal e ao mesmo tempo produzir alimentos mais saudáveis para o ser humano, aí nasceu minha grande paixão pela pecuária de corte. Então, desde o meu 3º ano de faculdade, eu foquei nessa área. Por sorte, tinha um confinamento experimental muito bom, que foi aqui na Unesp de Botucatu. E começou a nascer minha paixão por pesquisa, mas quando eu fui no estágio curricular para os Estados Unidos, que aí eu descobri que eu queria ser pesquisador mesmo, né? Quando sentei na mesa com os professores lá, a gente delineou o primeiro experimento, eu falei, não, é isso que eu quero o resto da minha vida. Então, aí que nasceu minha paixão. Então, eu sou formado por Botucatu, fiz mestrado, doutorado lá, dei aula 1 ano. Em 2011 eu vim para o Mato Grosso, trabalhei um tempo na UFMT com pós-doc, passei no concurso da Embraer, e há 3 anos agora que eu deixei a Embraer e iniciamos esses projetos dentro da Agropastoril Pascoal Campanelli. Então, basicamente, essa é a história. Bem resumida. Bem resumido. Falando um pouu da empresa, eu na pesquisa, para conversar com o senhor, encontrei uma fala interessante do Vitor, que ele fala que a empresa é familiar, mas a gestão é profissional. E é um dos maiores confinamentos de São Paulo, tem uma representatividade muito grande, principalmente no uso de tecnologia. Como é um parque de diversões para um pesquisador? Nossa senhora, lá. Primeiro que a gente fala que o Vitor é o Steve Jobs da pecuária, né? Não tem como falar, a mente dele é brilhante, o jeito que ele gere os negócios, né? E a grande frase que ele usa lá, para resumir um pouco do trabalho dele, ele fala assim, eu acredito em Deus, o resto são números, né? Então, basicamente, essa que é a visão dele e apaixonado por tecnologia também, né? Então, essa forma que ele gere os negócios, né? Mas a empresa, ela nasceu em 1982, com os 3 irmãos, né? O seu Zé, que começou a tocar, seu primeiro presidente da empresa, o seu Ângelo e o seu Antônio, né? Então, eles tocaram a empresa, começou mais focada na parte de agricultura, né? Um pouco de café, bastante laranja na época, né? A região ali é propícia para isso? É propícia, também na região de produção de laranja ali. E eu lembro que, acho que há uns 30 anos atrás, não vou saber te dizer quando, nessa fazenda que hoje tem esse confinamento, que é a Fazenda Santa Rosa, em Altair, eles plantaram uma safra inteira lá de laranja, aí veio o cancro cítrico, eles não conseguiram colher uma caixa de laranja, né? Então foi um grande desafio para eles. E a partir daquele momento eles começaram a olhar um pouco mais para a operação de gado. Eles já tinham algumas fazendas espalhadas, mas algo não tão tecnificado como é hoje. E a partir daquele momento eles começaram
aumentar a parte de pecuária. Aí o Vitor entrou, acho que há uns 8 anos atrás, na diretoria, né? O Zé, que tocava, ele foi um que escolheu assim, não, tá na hora de... Isso que foi bonito também, né, da história deles, né? Ele falou assim, ele como o líder, né, da companhia, ele falou assim, não, acho que tá na hora de eu sair, colocar alguém que tenha uma visão bastante atual, bastante diferente, e aí eles escolheram colocar o Vitor, aí a empresa também aí alçou novos voos, né? Então, basicamente, essa que é a história. E acho que muito do que hoje se faz na pecuária é herança dessa parte da agricultura, que eles já eram muito eficientes, muito tecnificados, né? E passou para a parte pecuária. Então, hoje a gente tem os resultados que tem, porque também, desde o começo, já teve essa... Tem essa cultura, essa né? cultura de tecnologia. Conversar com o seu Ângelo, com o seu Antônio, com o seu Zé, as perguntas técnicas mais difíceis vêm deles, né? A gente recebe muita visita lá, mas sempre as conversas são bem... Então, assim, eles realmente sabem do que estão falando e tem os números na mão, né? Então, isso é... O senhor comentou da questão das visitas. O que a gente viu na pesquisa é que vem grupos de fora do país para visitar o confinamento, para entender como que produz tanto... com uma diversidade tão grande, uma sustentabilidade tão grande, numa área relativamente pequena, né? Com um confinamento, a gente tenta reduzir a área, e até americanos vêm, e lá o confinamento é bem difundido, mas se impressionam com o tamanho da Pascoal Campanelli. Lá, assim, praticamente tem visita todos os dias, né? De pecuaristas, né? De amigos e que trazem outros pecuaristas, né? Visitas internacionais, por exemplo, semana passada a gente teve a visita da JICA, né, que é uma fomentadora de tecnologias japonesas, né? É uma fomentadora de tecnologias em países de desenvolvimento e é de origem japonesa, né? Então eles que investem muito dinheiro em tecnologia, os próprios japoneses ficaram impressionados com a forma que a gente toca um negócio lá, né? Daqui 2 semanas a gente vai ter uma visita da Universidade de Purdue, também para mostrar como é que é o nosso sistema. Então, faz parte também da empresa e do perfil, né, dos gestores essa troca de informação. Então, é bem interessante. Nós vamos falar um pouquinho mais de liberar as informações, né, de disponibilizar as informações no quesito da pesquisa, mais para frente. Mas eu queria entender, o senhor entra há 3 anos atrás, entrou na empresa, já era um confinamento enorme, né? Hoje são 90 mil cabeças, 27 mil estáticos, é isso? Isso, contando com a expansão do experimental, dá quase 27 mil estáticos. A gente abate perto de 90 mil cabeças por ano. Recria, tem uma fazenda 3 horas lá do confinamento de Altair, perto de Araçatuba, que fazem mais ou menos 35 mil animais no ano. Então, quase 40% dos animais terminados por ano vem da recria, né? Aí, fora isso, tem aproximadamente 10 mil hectares de cana, com alta tecnologia, né? Um sistema totalmente tecnificado, agricultura de precisão, tanto é que várias usinas da região fazem treinamento dentro da Campanelli e produzem cerca de 20% a mais, né? A produção da Campanelli, a produtividade de cana comparada a algumas usinas da região. Fazem mais ou menos uns 3.500 hectares de lavoura, né? Milho, hoje se não teve uns 500 hectares de sorgo aí, mas totalmente voltado para a alimentação dos animais, né? E o senhor estava comentando que mesmo assim é necessário comprar... É necessário. Cerca de 40% mais ou menos do milho é produzido na fazenda. Aí vai para... a maior parte vira milho grão úmido, né? Silagem de grão úmido ou reconstituído, né? Depende da umidade que ele chega. E outra parte snaplate, que a gente aproveita também um pouco da fibra da planta. Bacana. Senhor Rodrigo, eu vou pedir licença para o senhor, que agora nós vamos chamar o quadro de leilões para ficar por dentro das principais datas do comércio do boi aqui no estado. E o quadro de leilões de hoje dá foco ao leilão mais esperado do ano,
Hoje, a partir das 10 da manhã, horário de Brasília, o Mega Leilão Estância Bahia, ofertando mais de 10.022 animais, sendo realizado de forma virtual e presencialmente em Cuiabá, Mato Grosso. Seu Rodrigo, a gente estava conversando em off aqui sobre a questão de ser uma economia circular, principalmente o uso de dejetos do confinamento na adubação das lavouras, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O interessante da Agropastoril Pascoal Campanelli é esse conceito circular, né? Então, outro ditado que é muito usado lá dentro da empresa é que, às vezes, 1 mais 1 é igual a 3, como é esse caso isso aplica tanto na parte pecuária quanto na parte de negócios também, quando você começa a inserir a parte da Tecnobif, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e o centro de pesquisa. Então, basicamente, o que acontece lá, né? Você coleta o esterco dos animais, você pode usar o esterco in natura, que usa-se menores quantidades, né, de acordo, comparado ao volume total, ou você vai para a compostagem. Lá tem um grande enfoque na produção de compostagem, que aí já é outro sistema, que você tem que esperar estabilizar a ação microbiana, tem que ter areação, máquina própria para isso, área, né? Então como se fosse uma outra operação dentro da própria fazenda, né? E o de interessante é que os ganhos que são obtidos, né, quando você usa essa fertilização orgânica são muito grandes, né? Para ter noção, depois de 10 anos, né, que vem aplicando a compostagem, hoje as lavouras de milho não precisam de adubação fosfatada, cai bastante a adubação com potássio, né? Praticamente hoje fica mais dependente da adubação de nitrogênio, né? Matéria orgânica do solo cresceu bastante, fósforo. Então, esse é o primeiro ponto das integrações, né, das atividades dentro da empresa, né? Também tem a parte de que a lavoura também, além de limitar os animais, você consegue ter aproveitação de resíduos, né? Uma parte bastante interessante da operação de lavoura é que lá eles aproveitam a palha da cana para virar volumoso para os animais, entendeu? Então, esse conceito ele é aplicado em todos os setores da empresa. Tudo que puder ser reaproveitado, utilizado. E eu entrando agora já na parte, eu queria entender um pouco mais da Tecnobif, queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Então, a Tecnobif, ela como se fosse hoje, ela já é um outro segmento dentro do grupo, né? Ela foi criada em 2018, pela própria necessidade do confinamento, né? O Vitor via a necessidade de fazer algumas fórmulas customizadas, né, para atender as necessidades específicas daquele confinamento e da parte da recria, e ele sentiu uma dificuldade em conseguir isso com as empresas maiores, porque normalmente elas trabalham com fórmulas mais engessadas, né? Então ele começou, a princípio, para atender o próprio confinamento, mas o negócio cresceu muito, muito hoje, e hoje já deve estar entre as 3 maiores empresas de nutrição, principalmente focadas nessa parte de gado do país, né? E o diferencial dela é que, primeiro, trabalha com produtos de qualidade, todos os produtos são rastreados e são produtos customizados, né? Então, hoje, você não tem produto de prateleira, né? Então, o consultor, principalmente são os consultores independentes, né? Fábricas regionais de ração, que eles pedem a fórmula customizada e a empresa tem essa capacidade de entregar esse produto de qualidade e da forma que o cliente deseja. Atendendo às necessidades do cliente e da região. E do cliente, isso, exatamente. Então, hoje ela ultrapassa as 4.000 toneladas de produção de... E os resultados do centro de pesquisa auxiliam na produção desses produtos? É o mesmo conceito que usa entre o gado e a lavoura, utiliza entre as empresas. Elas são altamente sinergéticas, entendeu? Então, no caso, no centro de pesquisa, ele abastece a Tecnobif de informações disruptivas, né? Informações de ponta. Então, exatamente o mesmo princípio ocorre com os segmentos do grupo, né? Então, já entrando agora no quesito centro de pesquisa, que é onde o senhor tem uma atuação
firme, né? Eu queria entender justamente isso. Qual a participação, como que o senhor se encaixa no centro de pesquisa? O senhor é coordenador do centro, é pesquisador líder, né? Então eu queria entender qual é um pouco da rotina do senhor lá dentro do confinamento. O centro ele surge há uns 3 anos atrás, final de 2018 ali, a partir de uma viagem que eu e o Vitor fizemos pro interior de Goiás, fomos visitar alguns confinamentos. Inclusive nessa viagem estava um pesquisador do Texas, né? E na volta para Bebedouro, a gente queria testar um produto e a gente já sabia logo de cara que exigia um grande número de repetições, uma estrutura com uma sensibilidade estatística, né, que é isso que nos diz o que funciona e o que não funciona, né, na prática, né, para os produtores que escutam hoje. Mas nós chegamos à conclusão de que a gente não tinha esse lugar, né? E o Vitor falou assim, então, se não tem, eu acho que a necessidade é grande disso para a pecuária nacional, então acho que está na hora de eu puxar essa linha de frente, né? Inclusive, eu até lembro que a hora que ele desceu o avião, assim, ele falou assim, ele me chama de Dom, né? Ele falou assim, Dom, acho que esse centro vai ficar pronto antes que você imagine. E dito e feito, 4 meses depois, nós montamos a estrutura, né? Tudo baseado em conceitos científicos, né? Mas, ao mesmo tempo, que gere uma resposta que seja fidedigna para que os confinadores tomem decisão. Então, o princípio de todo o centro é um conceito americano que se chama Large Pen Trial. Large Pen Trial é você fazer experimentos em instalações que simulem um confinamento comercial, né? Então, no nosso caso, nós usamos baias de 55 animais. Certo. Mas aí vem a primeira pergunta, mas 55 é um número menor do que 150, 200 que o pessoal usa por aí, né? 120. Mas a gente sabe que nesse número, e já temos dados para isso, simula de forma fidedigna o que acontece na operação comercial. Então, os números de incidência por exemplo, pneumonia, casco, até monta, né? Os mesmos problemas que a gente tem no comercial, a gente acaba tendo no experimental. Então, hoje a gente sabe que simula de forma bem fiel, né, um confinamento comercial. A gente usou 55 para aumentar o número de repetições, então tem uma sensibilidade estatística maior. E só que assim, apesar de ele simular um confinamento comercial, nós fazemos a condução do experimento da mesma forma que um centro de pesquisa dentro de uma universidade ou um centro público de pesquisa, né? Praticamente é um laboratório, né? Então, o mesmo rigor científico que você faz no experimento aí com 200, 300 bois, a gente faz lá hoje com 3.600, né? O bacana é isso, tem essa comparação do centro de pesquisa e da realidade mesmo do confinamento, que vocês conseguem ficar com os olhos atentos às duas vertentes, né? Exatamente. E fazer essa comparação. Exatamente. Senhor Rodrigo, mais uma vez eu vou pedir licença para o senhor, que agora nós vamos ficar por dentro aí das principais datas de feiras e eventos do Brasil no setor da agropecuária. Nos dias 12 e 13 de maio, temos o Acricorte, evento realizado pela Acrimate. Os palestrantes confirmados são Arthur Igreja, Sérgio Flanza, Evaristo Miranda, Camila Teles, José Vasconcelos, Marcos Fava, Eduardo Lunardelli, Wagner Pires, Alan Costa, Dr. Irã Castro e Caio Penido. No dia 14 de maio, temos o Festival Braseiro. São mais de 100 estações de carnes, 380 churrasqueiros voluntários, mais de 6 toneladas de carnes, com acompanhamentos preparados especialmente para cada corte. O local do evento é o Rancho Dourado, em Cuiabá, Mato Grosso. Senhor Rodrigo, um passo importante dentro das universidades e dos centros de pesquisas são as escolhas, a escolha dos animais para entrar no projeto, né, na pesquisa. Como que é esse desafio para você lá? Nossa, é gigantesco. A gente brinca que é uma operação de guerra, mas na verdade não é brincadeira não. É uma operação de guerra mesmo grande, né? Nós começamos com 1.760 animais em experimentação, né? Um pouquinho mais, 1.856 na verdade, né? Porque tem 1.760 nesse sistema de baia grande, né? Com 55 animais, 32
baias, e 96 animais no sistema intergado, que é onde a gente monitora eletronicamente o consumo e o ganho de peso. Consumo de ração e água e o ganho de peso em tempo real. Então, a primeira coisa, como eu falei, simula uma situação comercial, mas temos que ter rigor científico a nível de conseguir até publicações, né, geradas ali. Então, praticamente uns 50 dias antes, a gente começa a fazer a pré-seleção dos animais. Esses animais ficam no pasto, reservado ali, recebendo uma dieta que a gente chama de manutenção, uma dieta pré-experimental, que ela não recebe nenhum tratamento. A maioria dos experimentos que a gente conduz lá são com parceiros, né, empresas de tecnologias nutricionais, aditivos principalmente. Então, nessa fase, que é pré-experimental, os animais ficam no pasto, tem coxo, recebe uma dieta de manutenção. Essa dieta só tem macro e microminerais, sem aditivos, né? Então, a gente vai preparando os animais para que a hora que chega um volume aí, hoje a gente, como houve a expansão, né, nós estamos rodando o primeiro experimento com a expansão dessa estrutura experimental, que está brigando, a gente praticamente dobrou ela, né? Então, hoje está com 3.600 animais. Então, para a gente começar com 3.600 animais, a gente tem que segurar, fazer uma pré-seleção de aproximadamente 4.000 animais para startar um experimento, né? Aí vem essa parte, assim, um dos protocolos, né, de fazer experimento em confinamento é a parte de jejum. Então, a gente tem que dar um jejum escalonado. Então, a cada 15 minutos a gente vai retirando a ração que obedece o fluxo do curral para que a gente pesa 2.000 animais num dia, para você ter uma noção. Para que todos os animais que entrem na balança estão exatamente a 16 horas de jejum. Então a gente começa tirando por volta das 4 horas da tarde, vai até às vezes 2 horas da manhã, tirando a ração e cortando a água, né? A cada 15 minutos aí, para que garantir esses 16 horas de jejum. É cronometrado, então. Cronometrado. Tudo é... E aí, quais são os parâmetros avaliados para selecionar? Dando um exemplo, o que eu acompanho nas universidades a gente não escolhe muito raça, porque geralmente como são poucos animais, já são de uma raça certa, né? Então a gente avalia idade, e é basicamente isso, não tem muitas outras seleções. Como que vocês fazem lá? No começo, como a gente tem ainda nessa visão de tentar simular uma operação comercial, a gente usava a mesma amostra populacional do que o confinamento comercial. Então, a gente trabalhava com basicamente 70% de gado Nelore, Nelorado, e uns 30% de gado cruzado, né? Que aí entra todos os tipos de cruzamento, né? Seja um meio sangue Angus até um 5/8 girolando holandês, né? Claro que a gente fazia todas as divisões de peso, né? A proporção dessas raças dentro do curral para que gerasse uma unidade, que a gente chama hoje, na parte de pesquisa, de unidade experimental homogênea, né? Para que a gente garantisse que todos os tratamentos arrancassem um experimento com a mesma condição. Com essa expansão, a gente sempre busca melhorar, né? A gente quer ver o limite que a gente chega na sensibilidade estatística para gerar uma informação da mais altíssima qualidade para os produtores, né? Então, a gente só trabalhou com Nelore e Nelorado. Então, seleciona por peso hoje, né? E hoje está trabalhando basicamente com o mesmo grupo genético, né? Para ver qual que é o salto que a gente dá nessa sensibilidade, né? De pegar as diferenças entre os tratamentos, entre as tecnologias testadas, né? Senhor Rodrigo, eu vi nas pesquisas para a nossa entrevista umas avaliações morfológicas que vocês fazem também para selecionar os animais para o confinamento, é isso mesmo? Exato. Então, assim, porque assim, parece simples, mas não é tão simples, né? O pessoal fica um pouco com dúvida quando escuta eu falando dessa parte. Então, a gente hoje seleciona por raça, né? Hoje adotamos uma raça, que é Nelore Nelorado, e peso. Então, a gente tem que blocar por peso, que chama blocagem, isso no termo científico, né? Que é para que todos os tratamentos realmente iniciem na mesma condição. Mas antes, a gente sempre tenta, voltando um pouco atrás, no experimento a gente tenta
responder aquela pergunta proposta, talvez o teste de alguma tecnologia, mas existem algumas perguntas básicas de confinamento por trás de tudo isso que a gente tenta aproveitar cada experimento para respondê-las, né? Então, nesse processo que a gente faz a pesagem dos animais em jejum, nós tentamos pegar algumas medidas morfológicas, né? Tipo comprimento, dimensionamento de costela, altura, frame, para gerar uma informação. Ela é próxima do que o pessoal fala de epemuras, né? Então, você imagina fazer isso em 3 mil animais com a régua, né? Então, a gente vai incorporando isso no banco de dados, comportamento também. A gente tira a medida individual de comportamento em todos os animais que passam no experimento, faz um score no Breit, né, de temperamento, e a gente mede aquela velocidade de fuga que fala, o flight speed. E a gente compila tudo isso no banco de dados, usa, dependendo do caso ou não, para gerar informação do estudo, mas a gente faz uma compilação de dados para ver qual que é o efeito disso dentro da própria operação de confinamento geral, né? Então, como vocês podem imaginar, ficar no cronômetro ou com uma fita métrica é um desafio grande, né? É impraticável, né? Então, com a parceria que a gente tem hoje com a Unesp, através do professor Alex e do professor Chiquitelli, eles trabalham muito nessa parte de sensores, né? Então, a gente está nessa parte de desenvolver sensores que nos digam essas variáveis e qual que é o peso dela, né? Dentro de uma predição de performance, ou de ganho de peso, ganho de carcaça que você vai ter E tudo isso pode ser correlacionar com área de olho de lombo, marmoreio, mais para frente. Exatamente, exatamente. Senhor Rodrigo, entrando na parte de resultados agora de confinamento, eu queria só que o senhor desse um spoiler para a gente, para no próximo bloco a gente entrar. Eu queria que o senhor separasse 3 resultados, 3 pesquisas que o senhor considera aí. Sei que tem várias, mas infelizmente o nosso tempo é curto, mas para a gente o senhor poder pontuar 3 pesquisas que o senhor acha interessantes de comentar. Não, com certeza. Tá certo? Mais uma vez peço licença, que agora nós vamos chamar o quadro InovaPec para ficar por dentro aí das tecnologias do setor pecuário. A Agropastoril Pascoal Camparelli tem em seu DNA o uso de tecnologias e produção sustentável, prezando pela produção circular, reaproveitando os dejetos do confinamento para fabricar adubo para a lavoura de cana, milho e até mesmo para as pastagens. Gerando cerca de 200 toneladas de esterco todos os dias, um dos maiores desafios do confinamento era o descarte desses dejetos de modo ambientalmente correto. Percebido como uma forma de oportunidade, foi pensando em uma forma de utilizar esses produtos que foi criado o composto da decomposição do esterco, processo esse que demora cerca de 70 dias, com controle de umidade e temperatura, para que as bactérias do esterco façam o processo transformando o esterco em composto. A adubação é feita de forma irrigada e se tornou a principal fonte de fósforo e potássio das lavouras, resultando em uma redução de custo de 50% na compra de adubos químicos. Senhor Rodrigo, no outro bloco eu pedi para o senhor elencar aí 3 principais resultados que vocês tiveram no centro de pesquisa. Queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente. Essa pergunta é difícil, hein? Elencar 3 de todos que a gente... todas que fazem, né? Eu acho que eu começaria, sem dúvida, pelo sombreamento, né? O sombreamento foi o primeiro experimento que a gente conduziu lá dentro. E pelas viagens que a gente faz internacional, eu, o Vitor, nós vimos um modelo amplamente utilizado no México e na Austrália, né? O México, inclusive, tem condição de gado muito parecida com a gente e um nível tecnológico até maior, né? E fizemos algumas adaptações. Na ocasião era meio que usando o bom senso, né? Para tentar adaptar para as condições brasileiras. E no final, quando a gente começou a ter a parceria com o professor Alex, que ele é bioclimatologista, né? Ele falou, nossa, mas como vocês acertaram tanto? No olho, assim. No olho, assim, mas a gente já tinha uma experiência, né? Tem de engorda bastante, né? A gente sabia mais ou menos o que tinha que acontecer. Então, acabou que deu certo essa construção e esse modelo, né? Hoje, o modelo chama Smart Shading, que também não é só
o conceito da sombra, né? Você tem que ter agregado várias coisas em volta dela para que gere aquele resultado esperado, né? E por que, se me perguntaria da sombra? Primeiro porque ela é um pacote tecnológico completo. Eu elenco ela como um primeiro resultado a ser exposto porque, primeiro, melhora o desempenho dos animais. Melhorando o desempenho dos animais, ele se torna economicamente viável. Além de melhorar o desempenho dos animais, você melhora o bem-estar dos animais. A estrutura fica muito melhor para que o animal passe esse período de engorda lá dentro. E, por último, que ela está altamente ligada com a sustentabilidade. Você tem duas formas de ver isso. A primeira é produzir mais carne com a mesma quantidade de ração, foi o que a gente encontrou. E segundo, que é um tema extremamente importante, né? O pessoal fala muito de metano hoje, inclusive anteontem eu estava num fórum lá em São Paulo sobre o tema, mas eu acho que o tema hídrico, pegada de água, ele é tão importante, até, ao meu ver, um pouco mais urgente que o próprio metano, né? E no nosso caso, a gente teve economia praticamente 6 litros de água médio por boi, né? Então, e quando você faz uma conta comparada assim, ao consumo humano, né? Por exemplo, numa operação nossa aí de 26, 25 mil bois, ela economiza a mesma quantidade, quando você sombreia os animais, do que a cidade de Altair, que é onde está o confinamento, de 5 mil habitantes. Você entendeu? Então, com a sombra, ela pode mitigar esse consumo de água. Então, é um pacote completo, né? Agora, se quiser ser mais específico, né, que aí os produtores podem ficar perguntando quanto a mais, né, de resultado eu tenho. No nosso caso, os animais mais puxados para o Nelore, eles produziram em cerca de 6,5 kg a 7 kg a mais de carcaça. De carcaça, estou falando. Eu não estou falando de peso vivo aqui, estou falando de carcaça. Quando você tem um animal mais puxado para um meio sangue Angus, alguma coisa num cruzamento industrial, ele vai bater perto dos 9, 10 quilos de carcaça. Então, se me perguntasse como você vê o futuro do confinamento no Brasil, com certeza a sombra passa por ele. E nós estamos falando de São Paulo, né? Tem que lembrar disso, né? Imagine, tem um clima mais ameno. Mais ameno que aqui, né? E nesse estudo, com a parceria que a gente fez com a Unesp, né, com o professor Alex, a gente percebeu que, no caso do Brasil, você tem temperatura e umidade que joga contra, né? Mas no caso do Brasil em específico, a radiação solar, ela tem um papel muito importante. Então, se lá em São Paulo a gente teve esse resultado, imagine aqui no Mato Grosso, né? Você tem a temperatura, o desafio é muito maior. E a radiação também aqui é muito mais intensa do que lá, né? Então, é assim que eu enxergo que vai ser o confinamento para frente. Para frente, no futuro, né? Eu não sei te dizer lá para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como seria, né? Qual seria a aplicabilidade disso, né? Mas o que eu posso dizer é que de São Paulo para cima, eu não vejo por que não, pelo menos cotar, né? Ou ver a possibilidade de colocar sombra. E se você for com gente especializada, que isso é muito importante também, né? Não adianta você querer, vou fazer sombra do meu jeito. E esse é o nosso medo atual. E eu alerto os produtores também que estão escutando a gente, que não é só se erguer uma sombra do jeito que você acha que pode ser melhor, mas você tem que ter um time especializado para que você faça a sombra da maneira certa. Aí você tem um resultado. Igual no nosso caso, quando a gente montou a sombra, ficava em torno de 220, 250 reais por boi. Hoje, com a pandemia, né, a gente usou bastante estrutura metálica, hoje está na casa de uns 500, 520 reais. Nossa, mas é uma baita investimento. Mas no nosso cálculo, em 4 ciclos, 4 passadas que você fizer lá na estrutura, ela se paga. E você tem mais 15 anos ali de colhendo os frutos, porque praticamente é muita pouca manutenção. E tem todos uns conceitos, você tem que fazer uns cálculos bastante refinados, né? Porque a sombra, lá no nosso caso, ela é feita de cabos e telhas, né? De galvalume. Então, ela tem os espaçamentos certos, porque senão vira um paraquedas, né? Bate o vento, aquilo vira um paraglide, né? Mas tem espaçamento,
No nosso caso lá já tivemos tempestade de 60 até 90 km por hora, então a estrutura aguentou. Ela tem que, conforme o sol movimenta, ela caminha, a projeção dela caminha ao longo do curral, então permite que na chuva, por exemplo, dê a chance do curral secar. E outra coisa, nós produzimos carne, então a gente sombreia o curral, não o coxo. Então, isso é a grande diferença, porque com essa movimentação que ela faz, os animais acompanham ela, inclusive Nelore, o pessoal pergunta, mas Nelore, cara, Nelore, no nosso caso, nosso estudo ficou 90% do dia embaixo da sombra. E consumiram a mesma coisa, por exemplo. Assim, só ouvindo o senhor falar, deve ser um cálculo bem complexo mesmo, né? É complexo. Por isso que a minha conversa inicial aqui, a gente meio que foi no rumo e conseguiu. Mas porque os currais já estavam na disposição certa, entendeu? A gente teve que só calcular mais ou menos a altura que ela fica para ela projetar e o lugar que a gente passaria ela no... Agora, se você tem um outro layout de confinamento, então você precisa de um time especializado, né? Então, igual tem o professor Alex, já fez vários projetos aí ao redor do Brasil. E um outro ponto também, ele teve que consertar vários outros, né? Para entender como funciona. Não, porque muitos confinadores fizeram de um jeito assim, acho que assim vai dar certo. Então, acho que uns 30% dos projetos que ele pegou é para consertar a iniciativa que o produtor teve de fazer, né? Mas, assim, você tem que ter um time especializado por trás para fazer. Falando, e aí uma parte bacana só para a gente encerrar, é que vocês buscam adquirir esse conhecimento, né? A coleta desses dados e a divulgação desses dados também, né? Eu vi que vocês buscam revistas especializadas, por isso a preocupação em fazer a pesquisa de forma correta, embasada em metodologias, para poder ser aceitas, né, nessas revistas. Queria que o senhor falasse também um pouquinho disso. A gente... o que eu acho mais bonito desse trabalho é que realmente você consegue fazer a pesquisa chegar ao campo, né? Porque tem que passar no crivo dos pesquisadores, que eles têm que confiar no resultado, né? Então, usando o método científico. Ele tem que ser muito prático, né? Tanto é que a gente tem o consultor Rafael Servieri, né? Ele é um dos grandes consultores de confinamento na parte de nutrição. Um monte de experimento, ele passa no crivo dele, porque ele fala assim, eu tenho que pegar esse resultado e aplicar no campo. Então, se você vê alguma coisa que não serve, eu vou te falar logo de cara, a gente vai ter que mudar esse delineamento, né? E, principalmente, tem que chegar ao produtor, né? Então, tem que ser uma linguagem e algo que ele realmente vê aquilo e fala, não, eu acho que do jeito que vocês estão conduzindo as pesquisas, eu tenho confiança também em pegar o seu resultado e trazer para dentro da fazenda, né? Então, eu tenho... No mundo normal, a gente teria os revisores, né? Que são esse pessoal que julga a pesquisa, né? Quando você vai publicar. Então, normalmente você tem só um pesquisador que, com o seu par, revisa o trabalho de outro pesquisador, né? No meu, eu tenho 3 crivos, que aí seria os pesquisadores... os consultores e os produtores. Então, e tudo que a gente faz lá, a gente mira gerar uma publicação, né? Então, hoje nós estamos nessa fase final de redação desse projeto da Sombra. Acredito que em pouco tempo já vai estar sendo avaliado e publicado. E os outros também que a gente vem fazendo aí para trás. Então, basicamente esse que é nossa pegada. A finalidade. Seu Rodrigo, infelizmente o nosso tempo aqui é curto. O senhor vai precisar voltar aqui mais umas vezes, viu? Então, sempre que vier a Cuiabá, vamos conversando, eu quero trazer o senhor de novo. Seria legal aí a gente pontuando cada pesquisa, essa do sombreamento quando for publicada, seria interessante a gente voltar e conversar só sobre ela, tá certo? Mas eu queria agradecer a presença do senhor, o tempo disponibilizado para conversar com a gente aqui e já reforçar o convite para voltar outras vezes, viu? Muito obrigado. O prazer é inteiro meu e agradeço. É um grande reforço que eu falei no começo, né? Uma grande honra participar desse programa. Pode contar comigo. E agradecer também a Campanelli por ter liberado o senhor para vir aqui conversar com a gente. E convidar a todos também que quiserem participar, talvez nos próximos vir acompanhar o senhor também. Tá certo? Deixar. Muito obrigado, viu? Obrigado você.
Bom, e o programa Porteira Aberta vai ficando por aqui. Se você quiser acompanhar esse episódio ou qualquer outro, é só acessar agroplus.tv. Lá tem todos os episódios de vários assuntos para você acompanhar dentro do setor da pecuária. Eu fico por aqui e espero você no próximo sábado, às 8 horas da manhã, no próximo programa Porteira Aberta. Até lá!